Tagaragadá, bora entrevistar. Hoje, ela, mãe, empresária e exemplo de superação e transformação para inúmeras mulheres aqui no Brasil. De Santa Catarina para o mundo, Ana Chichorro. É um grande prazer estar aqui, Tami. Oi, todo mundo. Uma grande honra eu estar aqui hoje. E não é de Santa Catarina para o mundo, é do Paraná. Paranaense! Do interior do fim, lá da grota do Paraná. Então já vamos começar por aí. E aí você veio aqui para Jaraguá do Sul há quanto tempo e por que você veio? Então, eu vim para Santa Catarina no ano de 2021, né, com o pai do meu filho na época. Eu vim com ele. Na época eu não trabalhava, eu não trabalhava muito, né? Porque a gente tem costume de dizer que quando a mulher está em casa, ela não trabalha. Mas ela trabalha muito mais. Sim. Na época da pandemia, com o Micael pequeno, eu vim para cá com ele. Quando aconteceu a separação, como eu tinha sempre uma questão na minha cabeça que diz assim, você nunca volta. Nem para pegar impulso, você não tem que voltar para trás. Eu falei, não volto para o Paraná não, vou ficar aqui. E aqui fiquei. E hoje moro aqui em Jaraguá do Sul. Primeiro vim para Xereder, né? Hoje moro aqui e digo que aqui é minha paixão e amo morar aqui. Também amo morar aqui. Então, você tá aqui eu tô aqui há 3 anos, você tá aqui há 5 anos. Eu estou em Jaraguá do Sul há 1 ano. Porque eu tava em Xereder antes, né? Xereder é uma longa história. Minha vida é tem muitos capítulos, mas foi de Xereder para Massaranduba. De Massaranduba eu voltei para Xereder e de Xereder vim para Jaraguá do Sul. Entendi. Aí, Ana, dentro de todo esse contexto, você é uma mulher múltipla. O que você quer me contar primeiro? Porque eu tô curiosa sobre tudo. Você quer me contar primeiro sobre a maternidade, como você concilia tudo? Você quer me contar primeiro sobre o seu projeto da Após o Silêncio para mulheres? Ou você quer falar do empreendedorismo? Porque a Ana, gente, ela é proprietária de uma loja que representa uma marca de suplementação, fitness. Por onde a gente começa? Por onde a Ana começa? Qual é o pilar dela? A Ana começa... Tudo isso vem junto com uma Ana que começou lá no Paraná pequena, sabe? Começa sobre o projeto de vida, meu propósito, sobre o emagrecimento, sobre a loja, sobre estar aqui e sobre essa Ana que está aqui hoje, que nem sempre ela foi assim. Eu conheci você já estava no processo de emagrecimento, Sim. Mas você ainda estava muitos quilos acima do que você é hoje. Ana, qual foi o momento da vida, o que aconteceu, que eu sei que a sua história é muito forte, e qual foi o momento que você falou, eu vou mudar, eu vou sair da minha pior versão para a minha melhor versão? Eu vou voltar só um pouquinho para eu contar como que chegou esse dia, né? Porque esse dia começou no dia 12 de junho de 2022, que foi o start de dizer, isso aqui não é para mim. Mas para chegar nesse dia, ele voltou muito. Quando eu era criança, eu sempre falo que a violência começou na minha vida na infância. Hoje eu estou com 44 anos, mas eu conheci a violência muito pequena. E eu acredito que na casa tem muitas mulheres que conheceram essa violência, mulheres, homens da minha idade ou um pouco menos, ou talvez estejam conhecendo hoje, que conheceram essa violência em casa. O meu pai, ele era um homem que trabalhava, chegava à noite, ele ia para o bar beber. E quando ele voltava, a gente morava numa ribanceira assim, e ele ia de cavalo, né? A gente não tinha carro, e ele gritava lá em cima, assim, Diabedo, eu estou chegando. E esse grito dele, lembrávamos nós que nós tínhamos que correr para o mato, porque se ele chegasse, a gente estivesse em casa, ele quebrava tudo que tinha dentro de casa e a gente apanhava também. Então a gente corria para o mato, se escondia, esperava ele dormir e voltava para dormir. Então na minha infância toda foi assim. Eu vi minha mãe sofrer violência, vi minha mãe sofrer humilhação, eu vi a gente passar muita fome, muita vontade de comer as coisas. Eu lembro de sair para passear com a minha mãe nas casas para pedir comida, para pedir pão com doce. Porque a vontade de comer era muito... a gente tinha... Parece que doía o estômago de comer um pão, sabe? Porque a mãe comprava farinha, quando chegava na metade do mês não tinha mais farinha para fazer o pão. E comia o que dava. E toda a minha infância foi crescendo assim, tanto que um sonho meu era crescer, me casar, arrumar um namorado. Para conseguir sair de casa, daquilo ali, a fuga. Entendesse que existia uma vida aquilo ali. Só que também eu não entendia que aquilo era o que eu conhecia de família, que eu conhecia como família normal. Família normal. E aí a sua família também seria aquilo ali, porque porque era o normal. Era o que eu conhecia.
que era aquilo que eu conhecia. Mas na minha cabecinha, eu precisava sair daquilo, eu precisava crescer, eu precisava ter 15 anos, eu precisava ir embora de lá. E foi assim que eu conheci a violência na minha vida. Então, minha violência na minha vida não começou adulta, começou na infância. E eu cresci, fui embora, e a vida foi acontecendo, tive relacionamentos, me veio a minha filha, né, minha filha Cauane, que eu tenho uma filha hoje que tem 25 anos, Cauane. Tive a minha filha e a vida foi correndo, e todas as vezes eu conhecia relacionamentos que confirmavam o que a minha mãe vivia com meu pai. Reproduzia aquilo que no seu consciente e inconsciente era o normal. Que era normal. Que aquilo era normal. E o mais incrível de tudo, que eu acreditava que eu merecia aquilo. Por isso você se mantinha no relacionamento. Porque como que eu vou querer ter um outro tipo de relacionamento se eu não conheço? Como eu vou querer ter amor se eu não sei o que é ter amor? Como eu não sei o que é ser amada, eu não sei o que é ser tratada com respeito. Eu nunca vi um casal ser tratado com respeito, eu nunca vi uma mulher ser amada. Eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe, nunca vi meu pai abraçar minha mãe, eu nunca vi meu pai tratar minha mãe com afeto. Era só com nome. Eu lembro de ser criança e meu pai me chamar de um nome. Vou te contar essa. Chamava de morfética. Vai pra lá, morfética. Vai pra cá, morfética. Eu pensava, meu Deus, eu vou crescer um dia e eu vou descobrir o que é essa palavra, porque com certeza é algo bom que ele me chama. Cresci, fui pra escola, aprendi a ler. E descobri que naquela época não existia computador, porque eu sou bem antiga. Fui pegar o dicionário, estava escrito morfético. Algo que está podre em decomposição. É de morte, né? Fiquei muito triste com aquilo, descobri que meu pai nunca tinha me chamado a algo que me trouxesse algo bom para mim. Hoje eu falo tudo isso dos meus pais, do meu pai, mas eu não tenho dor no coração e nem mágoa dele. Porque eu entendo que o que ele reproduziu comigo foi muito mais leve do que os pais dele reproduziram com ele. Entendi. Ele nunca poderia me dar o que ele nunca recebeu. E você quebrou o ciclo. Sim. Mas você quebrou esse ciclo não rapidamente. Você não, ainda saiu de... Você conseguiu sair de casa. Sim. E aí, quando você saiu de casa, você foi também para um... Relacionamentos iguais a minha mãe vivia. Com violência, com agressão, violência sexual, violência moral, violência psicológica. Todos os tipos de violência. Por quê? Porque se tinha comida, eu tinha que comer dentro de casa... O resto era só o resto. Tava até melhor do que era quando era na infância. Melhor do que quando era na infância. E qual foi o momento dentro dessas relações, dentro desse relacionamento super violento, que você decidiu seguir sozinha? Que você falou, é melhor eu estar sozinha e me construir como mulher a partir daquilo que eu vou estar sozinha agora, né? A partir daquilo que eu não sei o que é. Porque você ainda não sabia o que era estar sozinha. Sim. Então, a partir do zero, de estar sozinha, sabe? Foi nessa data que eu te falei, no dia 12 de junho de 2022, que foi a última vez. Que você sofreu agressão. Que eu sofri agressão. Que foi quando eu estava deitada e eu falei pra Deus naquele momento. Eu falei pra Deus assim, me tira daqui que nunca mais ninguém bate em mim. E não importa quão ruim se torne, não vou voltar, não vou fazer nada de errado e vou seguir a lei. E eu disse para Deus 3 vezes isso. E eu não tinha carro. Eu tinha um Fox. E 100% financiado. Eu tinha um menininho de 3 anos, eu não tinha casa, eu não tinha emprego. Você saiu com um menino de 3 anos, você autista, tomou a decisão. Você precisava tomar essa decisão. Sem emprego, sem comida, sem nada. E eu me olhei no espelho e eu estava totalmente destruída. Porque eu pesava 90 e poucos quilos. Ali vem a parte do sobrepeso. 90 e poucos quilos, depressão suicida, crise de pânico, compulsão alimentar, meu filho para criar, sem comida, tinha uma geladeira, 2 colchões de solteiro, o Fox, que é 100% financiado, e eu tinha que sair daquela casa que eu morava, que tinha acontecido tudo aquilo. Mas eu olhei para mim e falei assim, meu Deus, você sempre buscou um príncipe encantado para te salvar. E olha como ele deixou você. Ali eu entendi que não existe príncipe encantado. É você que salva você. Que o príncipe encantado, quando você encontra ele anda com você. Ele segura na tua mão e vocês andam juntos. Ele te exalta, ele te protege, ele te cuida, ele te ama. Ele não te bate, ele não te humilha, ele não te diminui, sabe? Ele não te fere. Ali eu entendi isso, eu olhei pro espelho e vi meu rosto roxo, o meu pescoço roxo, eu sobrepeso, destruída pela mente,
porque a mente não... Eu só pensava em me matar, como que eu me matava. Eu não conseguia, à noite me dava 5 crises de pânico, de manhã eu tinha que acordar positiva, porque eu tinha que trabalhar. E meu filho, a geladeira não tinha comida, e eu não tinha rede de apoio, que não tinha pessoas. Então, estava um cenário muito negativo. Só que eu entendi que só tinha eu, e tinha Deus, e tinha eu. E ali não tinha como eu voltar, e não tinha o que fazer. Eu tinha um cartão de crédito, que na época tinha 12 mil de limite. Eu passei ele na minha maquininha de cartão, que eu tinha uma maquininha de cartão, fiz o dinheiro, aluguei um apartamento, comprei um fogão e me mudei com o meu Micael. Eu entendi que eu não podia mais ter crise de pânico na frente do Micael, porque dele se entrava em desespero, estava ficando muito pior. E eu tinha crise de pânico à noite depois que ele dormia. Eu passava a noite toda chorando, desesperada, crise de pânico, porque primeiro eu ia morrer, depois o Micael ia morrer, depois a minha família toda ia morrer, e quando amanhecia o dia, ninguém tinha morrido, eu tinha morrido a noite toda morrendo com crise de pânico, quem sabe, quem passa, sabe como que é. Tinha um dia ruim, porque não dormiu bem. De manhã, eu dizia bem assim pra mim, quem manda na tua cabeça é você, e esses pensamentos vão passar. E eu peguei, não tinha dinheiro pra terapia, não tinha nada. Mas eu tinha YouTube. Gente, tem YouTube. YouTube tem tudo que você precisa. Tem mentalização, tem tudo que você precisa. Então eu pegava o YouTube e fazia mentalização. Fazia tudo que existia. E eu tinha mais cartão de crédito. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o nome limpo. Eu tinha nome limpo, eu tinha cartão de crédito. Então eu comecei a comprar cursos e fazer cursos. Sabe? De hipnose para cura de traumas, porque era mais barato eu me formar, me estudar, me preparar e fazer em mim do que fazer especialista. E eu comecei a estudar. E a minha mente, toda vez que vinha um pensamento suicida, toda vez que vinha um pensamento, porque é a mesma coisa que você tem, sabe, piche de asfalto preto, aquela coisa preta, é aquilo que tu tem dentro do teu peito. Aquela coisa que dói, tu acha que vai morrer. E eu tinha que arrancar aquilo. E daí vem os pensamentos. E daí os pensamentos dizem, sai daqui. Você não manda em mim. Meus pensamentos, quem manda na minha cabeça sou eu. Eu vou pensar outra coisa. Eu vou mudar meus pensamentos. E daí eu comecei a fazer toda essa parte. E foi um tempo. E daí eu consegui ficar positiva 1 hora. Depois eu consegui mais fazer a positiva 2 horas. E depois eu comecei a fazer. Daí eu entendi que ali em Schroeder não podia mais ficar ali. Porque eu tinha vivido toda aquela situação ali. Eu precisava ir embora. Daí eu fui para Massaranduba. Peguei meu Micael e fui para Massaranduba. Mas eu já estava tomando suplementos. Vem suplementos. Né? Daí... Para perder peso. Isso. Daí a moça lá do Paraná, Silvane, né? Silvane Rocha, ela falou para mim assim, eu falei para ela que eu queria tomar, só que eu achava um absurdo, R$250 o suplemento. Aonde que eu vou pagar isso? Na minha cabeça. Sabe? Pra você, na época, era um valor alto. Remédio para emagrecer, eu não vou tomar. Sabe? É que eu vejo que as pessoas têm essa mentalidade hoje. E daí ela mandou para mim 1 para eu tomar e me mandou 15 para eu vender. Porque ela já conhecia a Ana do passado, que era vendedora. Entendi. E eu tomei aquela comprimidinho, me deu energia. Comecei a fazer um monte de xixi. Comecei a ter... Diurético. Diurético muito bom. Comecei a não ter fome. Caramba, não tinha aquela compulsão alimentar mais. E eu comecei a ter energia, comecei a emagrecer. E daí vem outra coisa que eu entendi. Se é bom para mim, quantas mulheres estão na mesma situação que eu estou hoje? Eu vou levar para elas esse negócio. Você vendeu às 15. Vendi às 15. Vendedora mesmo. Daí o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Eu pegava, porque as pessoas pensam que para empreender você precisa ter milhões. Não, você tem que ter coragem. Porque você pode comprar essa xícara por 5, vender por 10, pegar 5 e reinvestir. Ou pegar os 10 e reinvestir, comprar 2 e vender 2 e começar teu negócio. Ou você pode esperar o resto da tua vida, você pegar ter lá R$1.000 para comprar várias xícaras. A diferença é só a coragem que você tem para começar. Daí eu pegava o produto, tirava o custo, mandava para ela, né, e reinvestia o lucro. Mas ali não precisava ainda tanto, porque ela continuava me mandando os produtos. Daí eu vendia um produto, um frasquinho, mandava para ela o custo e ficava com o lucro para eu poder comer. E assim ia indo fazer. E assim foi indo que eu fui vendendo. Eu falei que outra chave virou muito na minha cabeça, que eu aprendi que tudo na vida da gente, você só não consegue porque você desiste. Não porque não dá certo. O segredo é persistir e não desistir.
Isso é a chave pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque a tua mente, se eu te falar pra você assim, vamos pra Dubai, a semana... Sonho. É um sonho. Você vai pensar assim, mas tu já foi pra Dubai alguma vez? Não. Eu também não fui. E a mente também vai respondendo isso. A tua mente também não foi. Ela vai dizer pra você assim, ai, mas é muito caro. Ah, mas não vai dar. Para de pensar isso, sua besta, não vai dar. Não adianta, vai pensar, vai lá pra você Barra Velha. Você nem ali, porque você vai pra vai Dubai. Pra Florianópolis, vai ali. Começa a te dar outros meios de lugares mais em conta que tu já pode ir, que tu já foi, que tu já conhece. Mas o que tu tem que fazer? Pegar uma foto de Dubai, colocar ali e você olhar e dizer, eu vou pra Dubai. Você tem pra quadro, lá que eu vou. Você tem um quadro, nós Sim. temos também um quadro de... O quadro de visualização. Eu vou pra lá, não importa se eu não pra fui sua ainda. mente Saber que você entender vai. Aquilo como normal. Normal. Entender que não importa se você não foi. Porque a tua mente vai te jogar pra aquilo que... A tua mente não quer que se sofra. Ela não quer que se sofra uma decepção. A mente quer conforto. Quer conforto. O cérebro então ela vai dizer pra conforto. você, vai lá, não desista de novo. Não vou desistir. Vai dar certo. Eu vou fazer acontecer. E não importa que fique ruim. Eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. Até que um dia dá certo. E eu comecei a vender os produtos. Vendia bastante pro Paraná, porque aqui eu não era conhecida. E daí eu pensei o seguinte, se eu emagreço, outras pessoas vão emagrecer. É impossível. E eu comecei a buscar pessoas para tomarem o meu produto e divulgar. Porque você viu a transformação em você, e se funcionou com você, que estava acima de 90 quilos, iria funcionar para o outro. E se iria funcionar para o outro, é uma forma benévola de fazer dinheiro, de transformar o seu financeiro com algo que realmente faz sentido para a sociedade, né? Isso, porque tem uma palavra que diz assim, que aprendi com o pastor Tiago Brunet, que fala assim, que quanto mais vidas você abençoa, mais abençoado você é. Né? Que Deus abençoa na coletividade. Então, sempre quando você fizer algo na tua vida, faz algo para abençoar vidas. E você vai ser abençoado. Às vezes a pessoa fica se perguntando qual é meu propósito. O propósito é você ajudar. Quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você faz. E não somente dinheiro, né? Prosperidade em todas as áreas. Que a prosperidade é isso, né? O dinheiro vem em consequência do que você faz. Exatamente. E foi assim que daí um dia eu encontrei uma moça que ela tomou, emagreceu, divulgou. E um dia eu vendi 40 frascos. E aí, acho que nesse momento foi o momento que você falou, é isso. Sim, vou continuar e vou crescer cada vez mais. Tanto que hoje você tem uma loja, né, do suplemento. E foi assim que, naquele dia, eu já andava com o carro com busca e apreensão, né? Eu andava com o carro com busca e apreensão, caixa de direção quebrada. Eu andava 30 por hora. Se passasse de 30 por hora, eu perdia a caixa de direção. O carro perdia a direção, não a caixa de direção. Ele perdia a direção, então eu tinha que andar só com 30. Se eu passasse de 30, eu perdia. Aí o povo buzinando. Não, eu não tinha problema com isso, não. Eu falava, se eu sair, eu não vou andar, então vou ficar aqui, né? O que eu pensava? Eu tinha colocado na minha mente uma Kicks branca com banco de couro. De 90 mil. Eu tinha colocado assim. Por que eu coloquei uma Kicks? Porque quando eu comprasse ela, eu não precisava mais me preocupar em ir no mercado comprar comida. Porque eu já poderia comprar comida. Se você poderia comprar uma Kicks de 90 mil, você poderia comprar comida tranquilamente. Porque o mal das pessoas é dizer assim, eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas. Não. Você vai ter mais contas. Você tem que pôr um objetivo. E daí eu dirigi o meu Fox, com a caixa de direção quebrada. E não era só a caixa, a tal de barra de direção, ela estava dentro do pneu. Tanto que quando você estava com o carro todo bugado. O mecânico disse assim pra mim o dia que eu levei, mulher de Deus, como é que tu não morreu? Eu falei, porque eu dizia assim, Jesus vai na frente e eu vou ter que trabalhar, esse carro tem que andar. E andava a 30, eu podia me locomover, levar meu filho pra creche trabalhar, entregar produto, eu andava com ele. E quando chegou esse dia dos frascos ali, eu comecei a pagar a moça dos produtos e eu comecei a levar o carro pra oficina também, né? Arrumar o Começou carro. a poder arrumar o carro, porque antes não podia. Uma vez eu lembro que eu tava com... A polícia me parou na Blitz e eu tinha pago uma parcela do IPVA e o policial falou, minha senhora, a senhora está, né, com os documentos atrasados e tal, a senhora tem que pegar né, falou pra mim, né, e o Micael atrás do carro, na cadeirinha, aquele desespero e tal, e tem que pagar, tem licenciamento, e eu falei, mas o que é isso, licenciamento? E o desespero, né, você pensa.
Era complicado a situação. E aí, empreendendo, vendendo os remédios, você veio pra Jaraguá do Sul. Eu fiquei em Massaranduba um tempo. Aí você veio... Primeiro, eu vendia em Massaranduba, umas 2 vezes por semana eu vinha pra Jaraguá, Guaramirim, Xereda, entregava, ou mandava pelo correio. Depois eu consegui a teleentrega para entregar para mim. E daí chegou uma época que veio a necessidade de eu voltar, né? Que foi no ano de 2024. Que eu falei, não, eu vou voltar para Jaraguá do Sul. E foi quando inaugurei o primeiro escritório ali no Chernevski. Para mim atender, eu queria atender as clientes, sabe? Eu queria conhecer elas, que elas viessem até a loja, contassem suas histórias, quanto tinham emagrecido, olhar para elas e ter esse contato físico com as clientes. E foi ali que a gente começou a conversar e falei, não dá mais aqui. Daí a empresa disse que a gente poderia abrir lojas, né? Eu abri a loja aqui no Baipendi em março de 2025. E a gente tem ali até hoje, né? E aí, você abriu a loja, começou a faturar, começou a se estabilizar financeiramente, mas a Ana ainda tinha uma dor, ainda tinha uma história, e ainda tinha um aprendizado, uma superação que ela viveu que poderia ajudar outras mulheres, que se tratava da violência doméstica. E aí você usa, esse é o momento que você usa a sua prosperidade, a sua estabilidade financeira para investir do seu bolso e fazer um podcast, um projeto voltado 100% para mulheres que são vítimas de agressão física dentro de casa. É isso? E aí começa o Após o Silêncio? Isso. O Após o Silêncio começou... eu não contei, né? Mas lá no ano de 2022, em novembro... Eu tomava um medicamento que era bem caro, porque eu precisava tomar um estabilizador, né? E eu não tinha dinheiro para comprar. E naquela época eu conheci o Instituto Borboleta. O Instituto Borboleta me forneceu o medicamento até que eu peguei a promissória que eu assinei, né? E ali no ano de 2024 eu fui pagar o medicamento. Chamei a Luana e fui pagar o medicamento. Era R$200 que eu devia pro Instituto. Eu falei, Luana, preciso contar contigo, preciso pagar o medicamento que vocês me forneceram, porque eu tinha depressão suicida, precisava tomar um medicamento, não tinha dinheiro, o Instituto tinha me fornecido. E ela falou, vai ser voluntária no Instituto com a gente. Eu falei, claro, com certeza, né? Vocês me estenderam a mão, me acolheram quando eu precisei, fui. E ali eu fui voluntária. E teve, no ano passado, eu não lembro bem certo o mês que teve, uma ouvidoria na Câmara dos Vereadores para falar de violência doméstica. E eu fui. E nesse dia era para Luana falar lá na frente. Eu nunca tinha falado na minha vida nada. Eu tinha um medo, que dava dor de barriga de falar. Vim falar no microfone. Principalmente sobre um assunto delicado. Qualquer assunto. Se tu fosse para falar na frente para uma apresentação da escola, eu já passava mal. E eu escutava no meu ouvido, você tem que falar sobre isso. E eu falava, vou falar nada, vou ficar aqui. A Luana não veio, outra pessoa que vá. Mas eu olhava lá e via... delegado, delegada, eu via o pessoal do CRAS, do CREAS, todo mundo, eu falei, mas cadê as mulheres que sofrem violência? As pessoas não ouvem as mulheres que sofrem violência, porque eu nunca sairia da violência porque eu sabia que existia o CRAS, que existia a delegacia, que existia a lei, eu não ia sair. Porque a mulher ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir forte, ela precisa entender que ela... pelas mulheres que viveram o mesmo que ela. Ela precisa saber que, talvez, é só aqui, empresta a tua mão pra mim. Talvez isso aqui, dizer, você não tá sozinha, eu tô com você, olha aqui, dá tudo certo. Se você voltar com ele, não tem problema, eu tô com você. Talvez é aquele movimento da mulher. Vale mais que a burocracia. Depois ela vai ir. Depois ela vai procurar a lei. Mas eu falei assim, mas cadê as mulheres aqui? Ninguém ouve, né? Isso está muito engessado. Precisa se dar voz às mulheres. Falei, bota meu nome que eu vou lá na frente falar. Cheguei lá na frente, olhei, me deu um branco geral. Me engasguei, tudo. Quando vi todo aquele povo, todos aqueles doutores ali do lado, falei, caramba, o que tu veio fazer aqui, Ana Paula? Vai embora, Ana Paula Chichor. Mas você foi? Fui, tava lá. Foi o primeiro passo que você deu para poder colocar a sua voz à frente de um assunto que é delicado, mas necessário na sociedade. E que eu entendo dele, porque eu vivi ele, né, por muitos anos.
Daí eu falei que eu não saí da violência porque eu sabia que todos eles existiam, mas falei do acolhimento e de pedir para um doutor, não lembro quem era, para me dar a mão, ele me deu a mão e eu falei que acolhimento salvava vidas e fui embora. Nossa. E pá, falei. Tá, lembro que falei... Impactou, pá, mesmo sem ter sei, percebido. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu sei que fui lá e falei. Cheguei na loja no outro dia e falei para minha filha, vamos fazer um podcast. E minha filha, podcast? Falei assim, após o silêncio. O que é isso, minha mãe? Falei, após o silêncio, sou eu. Ela, você? Eu falei, sim. Porque hoje eu saí do silêncio. E daí eu falei, coloca ali as vozes que o medo não calou. Daí ela falou, o que é isso? Eu falei, as mulheres que vão falar comigo. Porque as vozes que não calou, porque essas vozes vão chegar em outras mulheres que estão passando isso e vão encorajar elas a saírem também. E vão encorajar, e vão dar algum insight. Nossa, ela fez isso pra sair. Poxa, isso daí eu também posso fazer. Sair. E assim, outra coisa também que muitas vezes a mulher, ela precisa se posicionar. Que a gente conhece casos de mulheres que se posicionam no relacionamento e não se separam. Sim. Que não sabem seus direitos, que não sabem o que elas têm direito no relacionamento, que não sabem que vivem estupro, que são estuprados pelo seu marido. Não sabem que vivem abuso patrimonial, que não tem direito ao seu dinheiro. Abuso intelectual, psicológico. Elas não sabem. Daí eu falei para minha filha, vamos criar isso aqui. E fomos criar. E fomos lá e começamos a resolver, vamos buscar onde, né? Encontramos a Impar Vídeos, encontramos todo mundo e fomos fazer. E daí, vamos falar. Falar o quê? Eu nem sabia falar direito. Né? Mas falei, vou falar, porque eu entendo que, assim, eu digo uma coisa para vocês, é melhor feito do que bem feito. Começa, depois tu melhora. Quem faz já está fazendo. Quem não faz não tem nem o mal feito e nem o bem feito. Nem o bem feito. Você começa a fazer, depois você vai melhorando. O trabalho tá incrível. Em pouco tempo de podcast Após o Silêncio, vocês atingiram milhares de visualizações. Sim. Trouxeram casos delicadíssimos que estavam sendo falados na mídia. As pessoas, a violência em si, a parte quando eles mostram a violência, isso chama muito mais atenção. Pode ver que sempre a dor, a violência, ela chama muito atenção. Mas após o silêncio... Ele vai além. Vai além. Porque ali, quando chegou, ali final do ano, que teve toda essa repercussão, toda essa visualização, eu falei assim, e agora, Ana Paula? Qual que é o próximo passo? E eu não tinha entendido, eu tive que dar um tempo, entender o propósito. Eu falei, não, aqui é após o silêncio, é depois da dor, é o acolhimento, é para aquela mão que a gente estende, é a mulher que a gente resgata, é a mulher que a gente ajuda, é para ela entender que, assim como eu estou aqui hoje falando, ela também vai estar. Se ela acreditar que ela é a salvadora dela, não ficar mais esperando pelo príncipe encantado. Ali, ela entender que existe vida depois da violência. Que vai além da mídia sensacionalista. Isso mesmo. Que faz aquele escândalo. Mas além disso, porque muitas vezes o podcast ele vai mostrar, sim, alguma violência que aconteceu, algo que está em pauta naquele momento na mídia, mas vai além de apenas mostrar. Sim. É dialogar, é falar as saídas que essa pessoa tem para poder se encontrar novamente, né? Isso mesmo. Daí foi quando veio a ideia da comunidade. Eu conversei com mais algumas amigas, né? Como a doutora Luana Casanova, como a Ana psicóloga, como a Sinara, que ela trabalha com defesa pessoal. Porque, guria, eu aprendi a quebrar um braço só com movimento. As mulheres vão aprender a quebrar o braço de um agressor online. Com movimento, você pode pegar e se defender. Você pode ser correndo, você não precisa mais, você não vai morrer. Aqui, ó, você está se sufocando. Quantas mulheres são mortas aqui por estrangulamento? Com movimento, elas não vão ser e vão se correndo. Existem inúmeras coisas. Eu falei, não, eu vou criar algo acessível, né, para todas elas que quiserem, não tendo sofrendo violência. Não é só para as mulheres, é para todas as mulheres, porque todas precisam, né? Para falar de empreendedorismo, para falar de leis, para falar sobre desbloqueio da mentalidade, para reprogramação mental, tudo isso em uma comunidade com acesso muito barato, né, que vai ser R$16,60. Realmente é acessível. É para poder transformar a sociedade mesmo, transformar as mulheres. E ali foi quando eu falei, não, vai ser isso, é isso. E começamos a criar
criar, né? Não é fácil, não. É um dia de cada vez. Está em criação ainda. Está em criação. Provavelmente o objetivo é que em julho a gente já esteja tudo com pronto. A comunidade rodando. Todo rodando a comunidade, já está disponível. Nossa, trabalho muito bacana, incrível. Eu acompanho o seu trabalho e eu sei que a Ana, ela tem diferentes projetos, porque você tem, por exemplo, a loja de suplementos, que já é um trabalho enorme. Se fosse só isso e a maternidade, já é muito trabalho. Mas além disso, você ainda tem o projeto do Após o Silêncio e agora mais o projeto da comunidade. Como que concilia tudo isso? Como que dá conta de tudo isso? Realmente não dá conta. não dá conta. Eu acho que não tem como dar conta de tudo. É muita coisa que a gente faz e tá tudo bem você não dar conta de tudo. Às vezes eu olho assim pro meu filho e penso, hoje eu não fui uma boa mãe. Às vezes eu até penso, meu Deus, você não é uma boa mãe. Aquele sentimento de culpa que muitas sentem no final do dia. Sim, assim. Mas aí eu olho pra ele, vou lá no quarto, abraço, beijo ele, dou uma agarradinha com ele. Às vezes eu acordo de madrugada e vou lá dormir com ele, porque eu penso que daqui a um tempo ele não vai mais querer que eu durma com ele. Né? E agora ele não quer mais dormir comigo. E às vezes eu vou lá na empresa e percebo que eu preciso trabalhar mais, que eu não estou trabalhando o suficiente, que tá deixando de lado alguma coisa, daí eu acordo de madrugada e vou trabalhar. Mas sempre no final dá tudo certo. Porque o que faz você ter a diferença é você ter coragem. E ir persistindo. E fazendo. E persistindo. Conforme dá. Porque tudo que você deseja, se você não tem coragem, não adianta. Eu conheço inúmeras pessoas que ficam sempre sonhando e não fazem nada para mudar. Um dia eu vou dar o primeiro passo. Um dia eu vou começar. Quando isso acontecer, eu começo. Não começa. Não termina. Não faz. Então, o segredo é você não vai dar conta. Não vai dar conta de tudo. Às vezes você vai chorar. Às vezes você vai gritar, às vezes você vai se entupir de chocolate. Depois de uns 2, 3 dias você come, toma cápsula para desinflamar. É, isso mesmo. Outro dia você vai tomar um vinho, outro dia você vai chorar de novo, outro dia você vai sorrir, vai comemorar. Mas quando você vê uma pessoa sorrindo, eu sempre falo que na minha vida, o que me dá a maior felicidade para mim é ver uma pessoa sorrindo através de algo que eu fiz. Que veio através de mim. Ana. E tanto que toda pessoa que faz aniversário eu tenho que fazer bolo e cantar parabéns, porque eu amo ver as pessoas sorrirem. Então, se existe uma coisa, uma pessoa, algo que eu fiz para alguém e ela voltou a sorrir, ou ela tá sorrindo, e eu sinto que é o coração dela rindo internamente, assim, para mim valeu a pena. Seu propósito tá sendo concluído. Tá sendo cumprido. Então, essa é a minha verdade, essa sou eu, sabe? E você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa saber de nada, você não tem que provar nada pra ninguém. Exatamente. Deus sabe quem você é, você sabe quem você é, né? Então continue fazendo o teu trabalho, continue se dedicando e deixa acontecer. Deixa acontecer. Quando se menos esperar, tu acorda e pá. Nossa, como eu cheguei até aqui. Foi os vários... Não tá dando certo, mas de qualquer forma tá dando certo, porque está sendo feito. Que é importante que nas coisas que não dão certo, você aprende com elas. Tá bem. Por que não tá dando certo? Por que eu tô aprendendo com isso? Enquanto você não aprende, ela continua dando errado. Quando você aprende, ela para de dar errado. Tem uma última pergunta que é bem pesada, tá? É uma pergunta que eu tô fazendo para todos os entrevistados. Você pode pensar um pouquinho, tá? Que aí a gente corta e depois, quando ela terminar de pensar, você dá a sua resposta. E a pergunta é a seguinte, é uma pergunta pesada que vai fazer você ficar o resto do dia pensando. Quando você partir, o que estará escrito na sua lápide? Qual é a mensagem que você deixa para o mundo? Nossa, eu acho que eu vou tirar essa pergunta do podcast, gente. Fica um clima tão pesado toda vez que eu pergunto. Nunca pensei quando eu vou partir. É uma pergunta realmente pra pessoa pensar sobre. Qual é a mensagem que você deixaria pra... Qual a mensagem que eu deixaria escrita na minha lápide? Ou você deixaria escolherem pra você? Não. Boa resposta. Não, deixa eu escolher. Eu acredito que tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. E o que eu sempre falei para mim mesma, que fez mudar tudo na minha vida,
tudo, absolutamente tudo. Faça tudo que te dá medo. Forte. Se te deu medo, vá lá e faça. Que ali é a mudança da tua vida. Então, eu acredito que se ter uma mensagem que eu tenho que deixar seria essa: faça tudo que te dá medo. Que a mudança da tua vida está nisso. Obrigada. Já desbloqueou coisas aqui, viu? Obrigada e agradeço muito por você ter vindo aqui no podcast. O nome do podcast é Imparáveis. Então, a nossa meta, o que a gente planeja com esse podcast é que realmente só sente nessa cadeira pessoas que são verdadeiramente imparáveis, que a gente conhece, que a gente vê o trabalho dessa pessoa e sabe o quanto essa pessoa realmente... E imparável não quer dizer nunca parar, nunca descansar, tomar um vinho, sair, passear, isso faz parte da vida. Mas no sentido de nunca parar de fazer acontecer, nunca parar de transformar a sociedade. E você é uma dessas pessoas, então muito obrigada mesmo, de todo o coração. Meu agradecimento do Felipe também, aqui da Impar Vídeo. Tá? Eu fico muito grata, muito feliz de estar aqui, né? Desde que eu comecei, lembro que a gente sempre falou, né, de um dia estar aqui, e vocês criaram, foi muito bacana, eu assisti também, muito legal. Espero que a gente temos muitos imparáveis aqui em Jaraguá do Sul, né? Sim. E vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer, né? Fazer acontecer. Um dia de cada vez e vai dar tudo certo. Gratidão e muito, 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 muito sucesso para vocês. Tá bom, tamo junto. Tamo junto. Você que acompanhou até aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o like e acompanhe o Imparáveis Podcast. Caso você queira ser um dos entrevistados aqui no nosso podcast, consulte a Impar Vídeo.